Fala, galerinha guerreira! Estamos a poucos dias do Enem e eu vim aqui para te trazer algumas dicas estratégicas para você melhorar muito a sua nota no Enem. Eu sou professor da área de linguagens, né? Essas dicas são voltadas para a área de linguagem, com exemplos da área de linguagem, mas você vai perceber que elas valem para todas as áreas. Se você aplicá-las direitinho, pode ter certeza, você vai melhorar muito a sua nota no Enem. Vem comigo! Você sabe que o Enem, gente, não é apenas estudo, mergulhar nos livros e tal. O Enem é uma prova diferenciada, é uma prova basicamente de leitura e compreensão de texto. E você sabe que leitura e compreensão de texto rouba tempo. O Enem é uma prova demorada, é uma prova cansativa, principalmente no primeiro dia quando você tem a redação junto. E aí tem aquela coisa ainda de que os valores das questões são diferenciados. O Enem é formado por questões fáceis, médias e difíceis. E o peso, o valor delas é diferente. Uma questão fácil tem um peso maior, o seu acerto, do que uma questão difícil. Portanto, uma primeira estratégia é selecionar as questões fáceis para serem feitas primeiro. Você não pode começar o Enem fazendo a prova inteira, porque pode chegar no final e não sobrar tempo para você resolver as últimas questões. E entre essas últimas questões, que talvez você tenha que chutar na pressa lá, sem ler a questão, pode estar uma, duas, três questões fáceis, que você não pode correr o risco de errar. Então, você tem que começar selecionando as questões fáceis, fazendo primeiro as questões fáceis. Depois, se sobrar tempo, no final, você tenta fazer as difíceis, mas se não sobrar tempo, tudo bem, você está chutando uma difícil que tem peso menor. Ah, legal, professor, e como que eu faço isso? Aí vai a minha dica, comece pelo enunciado da questão. Começar pelo enunciado, gente, tem uma série de vantagens. Principalmente ganho de tempo. Imagina, ó, você começa lendo o texto, às vezes um texto longo. Aí depois você vai para o enunciado. Aí você descobre o que eles estão perguntando. Aí você volta para o texto para buscar a resposta. Você já perdeu tempo. Outra coisa, quando você começa pelo enunciado, o enunciado traz informações sobre o texto, traz orientações para a leitura do texto que te facilitarão a compreensão desse texto. Mas tem uma outra grande vantagem, que é essa que eu quero te mostrar mais especificamente hoje. Que é exatamente essa coisa de fazer uma pré-seleção do que é uma questão fácil e do que é uma questão difícil. Nesse sentido, começar pelo enunciado é fundamental. Vamos supor que você não faça isso. Você comece pela leitura do texto. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Essa questão do Enem, tem um poema aqui do João Cabral chamado Antíode. Olha só, poesia, não será esse o sentido em que ainda te escrevo? Flor, te escrevo flor. Não uma flor, nem aquela flor virtude em disfarçados urinóis. Flor é a palavra flor, verso inscrito no verso como as manhãs no tempo. Flor é o salto da ave para o voo, o salto fora do sono quando o seu tecido se rompe. É uma explosão posta a funcionar como uma máquina, uma jarra de flores. Aí você lê o texto e fala assim, meu Deus do céu, não entendi nada, a começar pelo título. E aí você lembra assim, peraí, todos os professores falaram que eu não posso perder tempo com questão difícil. Então eu vou pular essa questão, eu deixo lá para o final, se sobrar tempo eu faço, se não sobrar eu chuto. Quem te disse que essa questão é difícil? Ué, professor, eu não entendi nem o título, não entendi nada do texto, é difícil? Não. O que vai te dizer se uma questão é fácil ou difícil, não é o texto, é o enunciado. Esse enunciado aqui. E aí quando você lê o enunciado, você percebe isso aqui, ó. A poesia é marcada pela recriação do objeto por meio da linguagem, sem necessariamente explicá-lo. Nesse fragmento de João Cabral de Melo Neto, poeta da geração de 45, o sujeito lírico propõe a recriação poética de... Olha só, ele não está pedindo para você entender o texto, para você compreender o texto. Ele quer saber o seguinte, ó. Nesse poema, que o enunciado está dizendo, é uma recriação por meio da linguagem, está sendo recriado um objeto por meio da linguagem poética. Que objeto é esse? Aí você vai para as opções e você percebe isso aqui, ó. Nessas 5 opções, tem 5 objetos que poderiam estar sendo recriados ali, ó. Uma palavra, um urinol, uma ave, uma máquina ou um tecido. Ou seja, gente,
Eles só estão pedindo para você identificar dentro desse texto qual é o objeto que está sendo recriado poeticamente. E aí, quando você vai para o texto para uma leitura mais atenta, você percebe o seguinte, ó. Flor é a palavra flor. Opa! O sujeito lírico propõe a recriação poética de uma palavra, um urinol, uma ave, uma máquina ou um tecido. Opa! Uma palavra. Flor é a palavra flor. Mas peraí, é uma palavra a partir de imagens com as quais ela pode ser comparada, a fim de assumir novos significados. Onde que está isso? Está aqui, ó, um pouco mais abaixo, ó. Flor é o salto da ave para o voo, salto fora do sono, quando seu tecido se rompe. É uma explosão posta a funcionar como uma máquina, uma jarra de flores. Percebeu? Essa questão é uma questão fácil. A resposta é a letra A. É uma questão fácil. E se você não tivesse começado pelo enunciado, você corria o risco de pular uma questão fácil, depois ter que chutar por falta de tempo e perder muita nota no seu valor final, né? Na soma final ali das questões acertadas. Conseguiu entender o quão é importante essa estratégia de começar sempre pelo enunciado? Eu vou retomar. Começando pelo enunciado, você já tem informações para compreender o texto que estão no enunciado, né? Te dão as diretrizes para compreender o texto. Você identifica a pergunta e já vai para o texto sabendo qual é a pergunta e, principalmente, você consegue definir com mais precisão se essa questão é fácil ou é difícil para tomar uma decisão. Se você vai dedicar um tempo para resolvê-la ou se você vai partir para outra questão e deixar essa aí para o final, para o caso de sobrar tempo tentar resolvê-la. Bom, espero ter te ajudado com essa dica, espero que você realmente a utilize, porque eu tenho certeza que isso vai aumentar muito a sua nota no Enem. Se você gostou dessa dica, deixa o seu like, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, eu vou fazer mais dicas como essa nos próximos dias para que você possa turbinar a sua preparação e elevar muito a sua nota no Enem. Até a próxima dica. Um abraço!